Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, podcast do blog do Jamildo. Hoje, com uma figura, mais uma, né? Eu só chamo gente aqui agradabilíssima para a gente conversar. Obrigado. De forma descontraída. Minha câmera é aquela, né? A sua câmera é aquela. Boa. Mas, se quiser, você manda aqui, olha para um lado, olha para o outro. É muito bem-vindo, Alberto Feitosa, deputado estadual, não sei se vai ser federal, quem sabe também na próxima eleição. É uma pessoa sempre correta, sempre me tratou com muita dignidade, com muita atenção. Eu tenho o prazer de receber para conversar sobre política, sobre eleições, sobre o Brasil, sobre segurança, sobre Brasília. Seja muito, mas muito bem-vindo. Obrigado, Jamildo. Vou retribuir aí os elogios. Você disse que eu sempre tratei com muita atenção, com muita deferência. Eu acho que a gente corresponde ao que a gente de fato recebe. Você é um ícone na comunicação pernambucana. Você foi quem primeiro inaugurou esse negócio de blog. Essa é a grande verdade. Você é uma pessoa tida, inclusive, pela sua independência e sua imparcialidade, o que muito nos faz respeitar você. A gente vê que você realmente dá toda a deferência à sua excelência ao fato. E por isso que eu lhe dou toda a atenção, lhe tenho respeito e lhe admiro. Eu queria só fazer uma correção. Eu não fui exatamente o primeiro, mas o mais bonito e o mais inteligente. Olha, eu disse o mais bonito. Eu disse o primeiro porque foi o que eu comecei a ler primeiro, entendeu? Tô brincando. Depois vieram outros que a gente... Mas você, para mim, eu acho que foi o... Depois você diz quem foi o primeiro, eu não me lembro. Eu vou fazer propaganda nada. Outros. Olha, então é uma brincadeira para desanuviar. Deixa eu lhe perguntar sobre a oportunidade de contar um pouco assim do passado. A gente já conversou. Eu sei que você era um cara foda lá na PM, sempre foi. Ganhou uma luz nacional, aí foi sacaneado, se arretou e criou a primeira associação de oficiais. Depois liderou a primeira greve no governo Reis, se não estou equivocado. Você disse que não ia voltar muito passado, mas voltou profundamente. Mas aqui a gente tem uma hora aqui de bate-papo, então é importante que as pessoas, os jovens talvez não entendam. Você tem uma história na área de segurança. Me orgulho de tudo que eu fiz. É o seguinte, o que é que houve, né? Durante muito tempo, eu me dediquei ao esporte. Eu era, que a gente chamava de equitador, servia no regimento de cavalaria e praticava nos horários de final de semana e nos horários fora do expediente, eu praticava a prática da equitação, né? Fazia saltos, fazia também o cross country, que é aqueles saltos no campo, né? Que a velocidade é maior, a gente vê muito isso aqui até um pouco menos. Com barreira? Com barreira, certo? A cavalo. Uhum. E aí eu procuro me dedicar em tudo que eu faço. E aí ganhei uma certa notoriedade e fui chamado para ser instrutor da Escola de Equitação do Exército, que funcionava lá no Rio de Janeiro, em Realengo. E lá na Escola de Equitação eu fui o primeiro policial militar. Poxa, esse cara é policial militar, como ele foi para ser instrutor da Escola de Equitação do Exército? Acho que minha dedicação, meus resultados. E lá fui instrutor no ano 94, 95. Quando eu voltei, eu imaginava que voltaria para o regimento Dias Cardoso, o regimento de cavalaria, mas não. Quiseram, então, me mandar para servir no interior. E aí, eu de alguma forma, argumentei. Ficou ressentido, claro. Argumentei e disse que não achava justo, que eu tinha passado já 2 anos afastado do estado de Pernambuco, afastado de minha família, e que eu queria continuar fazendo aquilo que eu mais sabia, que eu mais aprendi, que foi treinar cavalos, aplicar o cavalo para o policiamento. Lá eu tive alunos da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia do Rio de Janeiro, da Brigada Militar, de Minas Gerais, que eram muito maiores do que Pernambuco, que eu podia aplicar tudo isso, disseram que não. Que eu ia para o interior, nada demais com o interior, fui depois, né, depois de fazer o curso de aperfeiçoamento, mas que eu... Então você vai para o batalhão de choque. E isso eu vi que havia uma certa má gestão de pessoal, e aí começaram a vir muitas reclamações. Foi quando os cabos soldados fundaram a Associação de Cabos Soldados, 95, 96, 97, e aí nós criamos a Associação dos Oficiais Suplentes Sargentos,
Eclodiu uma greve em Minas Gerais, greve das polícias militares, depois em outros estados, e veio para cá. Eu era o presidente da associação, tive que liderar a greve. Lideramos a greve, foi uma grande greve, histórica, 12 dias, histórica. Eu acho que tive muita sabedoria, mas tive muito também participação dos meus colegas coronéis, inclusive eu era capitão, mas meus colegas coronéis na época me apoiaram muito, me orientaram muito. A gente conseguiu encerrar a greve sem nenhum incidente maior, mas ficou um arranhão muito grande para as corporações militares. À época, o governador era Miguel Arraes, e que depois eu encontro com ele no aeroporto, eu já era superintendente do aeroporto, encontro com ele embarcando, e eu disse, eu vou falar com o doutor Arraes, que isso foi em 2004, então fazia muito tempo, né? E eu disse, eu vou falar com o doutor Arraes, quase 7 anos depois, né? Vou falar com o doutor Arraes. Doutor Arraes, o senhor lembra de mim? Achando que não lembrava, né? Uhum. O velho, me lembro muito bem, você é o líder daquela bagunça, né? Daí por diante a conversa foi muito curta, eu procurei encerrar, porque eu fiquei, inclusive, desconcertado. Mas ele disse uma coisa muito interessante, veja a coerência do falecido Arraes, né? Temos divergências ideológicas muito grandes, mas ele disse assim, eu disse, olha, eu lhe causei muitos transtornos no seu governo. Ele disse, causou sim, mas você estava defendendo os seus colegas e aquilo que você acredita. Eu compreendo. Bom, então eu me dei satisfeito e encerrei a conversa. É um grande depoimento, porque imagina o susto que ele toma, porque alguém que foi arrancado do palácio, de repente tem uma insubordinação na porta, pode ser muito desconfortável, né? Mas ao mesmo tempo esse reconhecimento é um paralelo, inclusive, com o Bolsonaro também, porque Bolsonaro naquele primeiro momento lá dele de caserna, ele também agitou pra cacete, né? Pra depois entrar na política. Vamos voltar um pouquinho atrás, né? Eu conheci o Bolsonaro exatamente em 88. Nesses movimentos de paredista? Ele tinha, inclusive, em 87, dado aquela famosa entrevista à Veja, lembra? Uhum. Pronto. E aí ele já era praticamente um ícone entre os militares. E o que é que eu fazia em 88? Eu estava na escola de equitação pela primeira vez, mas como aluno. Eu era tenente e aluno. E então, Bolsonaro, naquele ano, ali tem um pouco da veia política. Meu pai também foi candidato a vereador, meu pai 2 vezes. E eu já tinha um pouco daquela veia política, embora tivesse uma certa repugnância em casa com relação à política, que a gente viu o desgaste do meu pai, aquela coisa. Ele não tinha se elegido, tinha ficado uma boa votação. Bom, enfim. E aí a gente via que Bolsonaro é candidato a vereador e praticamente toda a guarnição do Rio de Janeiro apoiou. Naquela época eu fui no banco, era então Banco Real, tirei recursos da minha conta, não sei, naquela época, R$1.000, R$2.000, tirei e para a gente poder fazer panfleto para Bolsonaro, porque Bolsonaro não tinha dinheiro, era capitão, né? E a gente fazia panfletos em gráficas, e era caro demais. Ou então a gente fazia xerox, também era muito caro, né? Hoje faz card, nem paga. Nem paga tudo. Bom, e aí foi onde a gente porque praticamente todos os meus colegas, alunos, sargentos, que os cabos soldados naquela época, era a primeira vez que ia votar depois da Constituição, né? Mas ainda tinha uma certa dificuldade para votar os cabos soldados. Mas então a gente elege Bolsonaro o 3º mais votado do Rio de Janeiro, vereador, e o 1º do partido dele. Então foi realmente uma vitória, e aí foi onde eu despertei política. Quando eu fui candidato a primeira vez a deputado federal, em 1998, Bolsonaro já era deputado federal e veio aqui me apoiar. Em 98 ele veio me apoiar para deputado federal. Até fui candidato pelo MDB. Devolvendo o gesto, né? Devolvendo o gesto. E outra curiosidade aí é que você estava nesse final de semana. Não, antes de falar do final de semana, a gente tem que perguntar um pouquinho sobre Arraes, e aí o outro personagem é o secretário. Como é que foi dar esse salto, virar secretário dos socialistas, que também é outro ciclo da sua vida? Teve alguma incongruência? Parece que algumas pessoas
né, depois que você... Faz parte da tecnologia. Quando você migra para um lado dos socialistas e depois sai, muitos dizem, foi socialista, querendo colocar como se fosse uma pecha, está sendo incoerente. Mas como é que foi esse período que você virou secretário do lado dos socialistas? Veja, vindo de uma greve, não tinha essa questão animosidade. Não tinha essa questão socialista. Primeiro porque Eduardo nunca tinha tocado nesse ponto. Nunca tinha tocado nesse ponto de greve, de não sei o quê. Isso era um assunto que, para ele nunca tocou nesse assunto. E é diferente. Todas as vezes eu, como deputado, antes mesmo de ser secretário, que envolvia alguma coisa das polícias militares, civil, sempre ele ouvia a mim, ouvia o soldado Moisés, que era deputado, e o Sérgio Leite, que era policial civil. Sempre ele, embora que ele não fizesse o que a gente dissesse, mas ele sempre ouvia, entendeu? Já com receio, com medo. Eduardo era muito habilidoso, tanto que ele passa os 8 anos, os 7 anos e 4 meses como governador e não tem uma greve no governo de Eduardo, né? Ele sempre... Era habilidoso. Cumpriu, fez promessas por escritas vindo das associações, cumpriu a todas, criando, inclusive, direito de andar em ônibus, criando, inclusive, escalas que ele prometeu, criando a possibilidade do soldado fazendo o curso, ascender até o posto de major. Então, inclusive, eu relatei isso aí como deputado. E ele nunca cobrou isso. Como é que se deu a chegada à Secretaria de Turismo, né, para o governo do então governador Eduardo Campos? Pelo partido. Foi uma escolha do partido. Naquela época éramos eu, Sebastião, Henrique Queiroz, eu acho que Esmeraldo Santos, enfim. E aí, Inocêncio Oliveira, que tinha uma participação muito forte na política, era um deputado muito atuante, deputado federal, já acho que nessa época, no 8º ou 9º mandato. Então, ele faz a indicação do meu nome para compor o governo Eduardo. Então, não houve esse alinhamento ideológico com o PSB. Houve a inteligência de Eduardo de buscar o centro, convergir. E a Secretaria de Turismo, se você lembra muito bem, passava por uma crise muito grande, daquela crise dos shows fantasmas, né, o Tribunal de Contas em cima, isso foi uma coisa a nível nacional. E então, Eduardo, inteligentemente, também disse: vou botar um cara duro, um cara com experiência de gestão, porque eu tinha 27 anos de polícia militar. Lá, querendo ou não, você é policial, mas também você, como oficial, você é gestor. Eu tinha sido chefe de centro da Ciência Social, eu tinha sido fiscal administrativo financeiro do Batalhão de Choque, a gente faz toda a manutenção, assim, cuida de tudo da parte administrativa do Batalhão de Choque. Eu tinha sido comandante de companhia, quando você toma conta de tudo, a companhia em Carpina, em Cabrobó. Eu tinha uma disciplina, chegava como até hoje, chego cedo no trabalho, resolvo tudo, dou retorno, enfim, sou zeloso. Então ele disse: eu vou colocar esse cara, que esse cara vai segurar essa onda aí do trade, vai segurar essa questão aí desses caras que gostam de fazer essas peripécias do show fantasma. E assim nós fizemos, e fomos escolhidos durante 2 vezes o melhor secretário de turismo do Brasil, mas sem essa questão do alinhamento ideológico, não, foi alinhamento de gestão. Aí foi gestão, o gestor com um secretário indicado pelo partido, que entregou muitos resultados. E depois também na municipalidade, né? Na municipalidade também não... Aí, veja, na municipalidade é interessante, porque na municipalidade, é preciso lembrar que quem o PSB enfrentou ali já foi o antipetismo. Perceba que vinha de João da Costa. E o que é que Eduardo faz? Quebra com isso. Quebra isso aí. Foi o antipetismo, né? E aí, nesse antipetismo, quem se elege? Geraldo Júlio. E quem se reelege também depois enfrentando João Paulo? Geraldo Júlio se elege enfrentando Humberto Costa, não é assim? Depois ele se reelege enfrentando quem? João Paulo. Somente. Aí eu vou ser gestor lá, já na segunda gestão, na primeira gestão, quando o Geraldo dá sinal de voltar para poder eleger Paulo Câmara, eu peço para sair. Porque eu disse: com o PT não dá para ficar.
Ali funcionava como um antídoto, né? Para separar o PT, separar. E lá também eu fui para uma secretaria de saneamento, que ninguém queria, com obras, todas as obras paralisadas, dinheiro, inclusive, para prestação de contas no BNDES, dinheiro para prestação de contas na Caixa Econômica, dinheiro dentro da própria prefeitura da cidade do Recife, e eu consigo construir e entregar 993 apartamentos de altíssima qualidade, calçar, drenar e sanear mais de 100 ruas na cidade do Recife. Bom, a gente fez também um bom trabalho, né? Mas quando o PT volta a fazer parte, ou volta a se alinhar com o PSB, aí eu pessoalmente me afastei. Aí a gente pula para um terceiro ciclo, né, que é esse mais recente, em que você abraça o bolsonarismo de uma maneira bem mais, ou o conservadorismo de uma maneira muito mais latente e explode nas eleições estaduais. Como é que foi isso? Veja, primeiro dizer que não existia, até 2014, 2016, 2017, não existia esse negócio de inocência, até dizia muito engraçadamente. No Brasil não existe direita e esquerda, existe direita e esquerda em sinal de trânsito. Porque a gente não tinha realmente essa polarização. Aí quando começa a surgir o Bolsonaro. Em 2015... Bolsonaro é o catalisador. E eu, todo esse período, eu ia na Câmara, encontrava com o Bolsonaro, encontrava com colegas da Escola de Equitação do Exército, encontrava com meus colegas da própria academia, e essa questão do conservadorismo, da disciplina, da hierarquia, dos valores da família, isso foi uma coisa que sempre pautou. Se você puxar meus projetos, por exemplo, eu sou autor da Lei de Combate ao Bullying nas escolas, eu sou autor em defesa... Bom, então, essas coisas da família, né? Então, essa coisa sempre me pautou, né? A questão da religiosidade, minha relação com a igreja, sempre foi nisso aí. De repente, então, isso aflora, eu digo até fruto, não do simplesmente da posição do Bolsonaro, mas fruto do abuso. O que aconteceu agora nos Estados Unidos? O americano baniu a pauta woke, né? Que é essa coisa de gênero. Identitarismo. Identitarismo. Essa coisa cansou a população. E a população disse: eu não vivo disso, eu não como disso, eu não vou cuidar dos meus filhos com isso, eu não vou comprar um carro, eu não vou comprar uma casa, eu não vou melhorar minha situação de vida com isso, né? E o PT, eu acho que abusou demais. Abusou na corrupção, abusou com esse sectarismo também dividindo branco, preto, pardo, amarelo, rico, pobre, trabalhador, empregado, né? Então sai abusando com isso, e aí aí começa com essa questão de gênero, já começa lá atrás, né? E aí começa com essa divisão da população, aí começa a invasão na questão da pauta da família, a questão religiosa, e aí surge quem? Surge aquela referência que tinha na Câmara, que vinha de 7 mandatos, sempre muito bem votado, o Bolsonaro. E o Bolsonaro diz que decide ser candidato a presidente da República, sim, a questão da segurança pública, direitos humanos, passando pano para quem comete crime, isso é da área de segurança, então começa também muita repressão com relação à atuação de policiais, hoje a população paga por isso. Eu vi agora, recentemente, um vídeo de uma pessoa que foi esfaqueada na porta do seu título, lá no 2º Jardim Boa Viagem, no domingo de feriado. E quem aprendeu? É um menor, quem ia aprender esse menor? O menor saiu, entendeu? Então, veja, tráfico de droga ali. Então, aí surge o Bolsonaro. Surge o Bolsonaro dando apoio aos policiais, surge o Bolsonaro referendando a questão das polícias, surge o Bolsonaro defendendo os valores da família. E aí eu faço exatamente quando eu estava ali findando essa questão da prefeitura, eu faço então aí procuro o Bolsonaro. Pergunto se de fato ele vai ser candidato a presidente. Ele disse que estava analisando, eu tiro uma foto com ele, minha filha fazia intercâmbio nos Estados Unidos, é coisa engraçada. Bia, a mais velha, hoje tem 22 anos, ela tinha 15 para 16 anos, estava fazendo o estágio, intercâmbio nos Estados Unidos, e eu mando para ela uma foto que eu tirei com o Bolsonaro. Naquela época o WhatsApp não tinha limitação de disparo, né? Você saía marcando tudinho e pá! Pimba. Quando eu apertei, aí ela imediatamente do outro lado viu.
lá com 2 horas de diferença, eu estava na Câmara. Eram as 5 horas da tarde, 3 horas da tarde, tinha acabado de chegar do colégio lá. Pai, tira a foto com esse homem, que esse homem é queima. Ela disse. A linguagem, né? Eu disse, não, ele é amigo do seu pai conhece ele desde 88, já ajudei ele para ser deputado, admiro ele, o trabalho dele, você vai conhecer ele melhor. E assim fiz. No dia da eleição, em 2018, veja, lá na frente, né? Ela me liga, pai, era o primeiro voto dela, pai, tu vai me levar para votar? Eu disse, vou. Eu posso votar com a camisa do Bolsonaro? Eu disse, você não disse que o Bolsonaro era queima, menina? Pai, aqui na escola todo mundo vai votar nele, minhas amigas vão votar nele. Então veja que essa pauta realmente mudou. E olha que ela era uma jovem mulher, né? Mas pela educação que recebeu. E elas vivem com a mãe. Eu já estava separado da mãe dela há quase 3 anos. Então, tanto que uma surpresa quando ela disse que ia votar no Bolsonaro, que eu divido muito bem, eu não interfiro no voto dos filhos, eu deixo que as pessoas façam as suas devidas escolhas. Então, eu ouvi isso dela, né? Então, foi tudo isso que fez com que... Sim, eu ia contar outra história, para encerrar, para a gente entrar na outra pergunta aí. Eu estou falando muito hoje. Tem uma coisa que é muito interessante, né? A questão do Bolsonaro, ele disse que entrou, decidiu que ia ser candidato, porque eu ficava perguntando, e aí, Bolsonaro vai ser candidato? Vai ser candidato? Aí, capitão, vai ser candidato? Aí ele disse, estou vendo. Ele disse que decide no dia... Lembra que ele foi da Comissão de Direitos Humanos? Ele foi indicado pelo partido, na época, acho que ele era do PP, ele foi indicado presidente da comissão. Aí houve uma revolução na Câmara danada, aí ele mesmo resolveu sair, porque disse que não ia conseguir fazer a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Mas ele ficou como membro da comissão. E aí houve aquele negócio do presídio lá do Maranhão, de Casinhas, é isso? Casinhas aqui no Rio Grande do Norte, não? Foi aquele que decapitaram as pessoas. Não, teve lá para a área norte, teve sim. Não me lembro, acho que é de Casinhas, depois procurei, não. Aí ele disse que estava saindo da Câmara, eram umas 17 horas, não, meio-dia, mais ou menos, é 17 horas quando ele volta. Ele ia saindo da Câmara, ia fazer uns exames, alguma coisa, e ele vê que toda a imprensa nacional, também, toda a imprensa estava lá, seus colegas jornalistas, todos cercando a Maria do Rosário. Sim. E ela comentando o que tinha acontecido nesse presídio, que presos entraram em brigas, né, e mataram, e decapitaram, esquartejaram aquele negócio todo. Aí ele disse que aqui ele muda o curso assim, do trajeto, eram em linha reta, né, ele disse que muda o curso assim, passa bem perto do jornalista e disse, tem mais aqui se fuder, aquele jeito dele, né? Tem mais que se fuder mesmo. Porque é só não roubar, não matar, não estuprar, que não é morto, não passa por isso. Diz que quando ele acabou de falar isso, toda a imprensa corre, deixa a Maria do Rosário falando sozinho e volta para ele. Todo mundo volta para ele, né? E aí ele dá aquela entrevista, já, se você quiser depois aí no intervalo, a sua equipe, até colocar ele falando isso, né? Naquele momento. E ele diz que dá essa entrevista, fala, repete isso que disse, naquele tom muito próprio dele. Agora ele está até mais calmo, né? Aí ele sai, diz que 17 horas ele tinha uma rede social ali, lá, em torno de 70 mil seguidores. Quando ele pega o telefone, que vai voltando, ele disse que quando chega na câmera, liga o telefone, tinha várias ligações do Carlos, que é o filho que cuida desse negócio de rede social dele. Carluxo, ele chama de Carluxo, né? Que é o Carlos Bolsonaro, vereador, agora reeleito no Rio de Janeiro, inclusive mais votado. Ele disse que, olha, lá tem várias ligações. Ele disse, pô, aconteceu alguma coisa. Porque ele está me ligando tantas vezes assim, ele liga, aí ele disse que, pai, você viu quantos seguidores você ganhou? Ele disse, não me explica, eu não sei o que é isso, rapaz. Ele disse assim, você tinha 70, está com 480 mil seguidores só dessa sua fala. Ele disse que ali decidiu que ia ser candidato a presidente da República. E o Carluxo tem uma participação muito grande aí, que já em 18, antes mesmo disso, ele fazia toda essa arrumação para a internet. Mas eu queria só voltar um pouquinho. Não é só para a internet. Tem um vídeo de Bolsonaro no meio do segundo turno, ele de short, com um blazer assim, né? Uma bacia de lavar roupa de alumínio, com uma lâmpada dentro, um gembrado, um pau de guarda-chuva, e ele tirando foto. Acho que ele recém-operado da facada, né? E ele tirando foto. E a gente estava vendo aqui o making off, né? A foto dessa gravação, isso estoura nas redes sociais. Então, isso é a ideia do Carluxo, né? Mas é porque, assim,
na internet, quanto mais tosco, melhor. Exatamente. Por incrível que pareça, não tem aquela coisa arrumadinha de televisão. Por falar nisso, a produção chegou aqui com um recado que a gente tem que pedir para o pessoal se inscrever no canal e dar o like. Não é like, é like. É like, né? É tudo em inglês agora. Ariano Suassuna quer adorar nisso, né? Diria que é like. É like, Olha, mas eu queria voltar um pouquinho, porque eu te conheço há muito tempo, eu sei que você sempre foi uma pessoa muito gentil, muito agradável, e na campanha transforma aquelas pautas mais polêmicas, e para algumas pessoas você cria um personagem. É isso mesmo? Não, veja, eu acho que, na verdade, Hamilton... Aquele que andava no Calhambeque... No Jeep. Na verdade, o Jeep é uma grande... Veja, esse Jeep existia muito antes de ser candidato. Tá? Então, eu pego minha esposa, Adele, dia de domingo, e ela é muito mais religiosa e muito mais de direita do que eu, e eu pego o Jeep, um domingo, boto uma bandeira do Brasil, e ela gosta desse negócio de Israel, ela pega... e botou uma bandeira de Israel. Eu saio antes da campanha com o Jeep. Rapaz, isso foi um sucesso. Esse Jeep foi um sucesso, porque ela pegou e fez isso. E aí, no meu aniversário, ela me dá uma jaqueta do Exército. Aí, meu primo até já faleceu, faleceu muito precocemente, e eu passo da casa, chamava ele Bebeto, ele era 2 anos mais novo que eu até, e eu passo da casa de Bebeto, então, bota os filhos em cima do Jeep. Então, o Jeep virou meio que um passeio, que meu avô até fazia de domingo com os netos. Eu acho que comprei o Jeep de um amigo meu, Henriques. Ele se apertou, comprou o Jeep de um leilão do Exército, eu recuperei o Jeep todo. Então, o Jeep já existia há muito tempo. E eu acho que essa identidade, essa forma impositiva com que o PT queria impor as pautas, que a esquerda queria impor as pautas, fez com que a sociedade reagisse. Vou contar uma coisa que todo mundo pode ter passado em casa já, Jamildo. Todas as vezes quando tinha reunião de família, tá certo? Eu ficava até um pouco acuado. E olha que eu já era parlamentar. Porque eu tinha algumas primas de segundo grau, eu tinha até algumas sobrinhas de minha irmã, que elas eram muito ligadas, essa questão de faculdade, essa questão dessas coisas, essas pautas, o woke, e todas as vezes eu me via até intimidade em falar. Uhum. Não falava muito. O Bolsonaro, ele ensinou a gente a reagir. O Bolsonaro, ele ressuscitou as cores verde e amarelo. Veja que a manifestação era toda bandeira vermelha, isso. Né, assim? Então ele começa a ressuscitar isso aí. Então eu comecei a me identificar com isso. Digo, é a minha formação. Tá certo? Eu fui de uma família, não vou dizer tradicional, mas minha mãe do lar, minha mãe costurava para poder aumentar a renda familiar. Meu pai é um engenheiro da Compesa, da Saner na época, engenheiro civil, e depois ficava ao final de semana fazendo projetos, ele era engenheiro civil, calculista, né? Para poder melhorar a renda. A gente vivia a família, tinha hora para acordar, hora para tomar café, hora para almoçar, jantávamos juntos, rezávamos, íamos para a igreja, estudei em colégio salesiano. Então, essa coisa aflorou. Na verdade, aflorou. E a gente, então, começou essa reação, inclusive discussões mais calorosas em plenário, entendeu? Reações que, às vezes, até eu mesmo, é um personagem, não é um personagem. É a forma como eu tenho... E aí eu começo a ser cobrado sobre isso, aplaudido sobre isso, entendeu? Muito bem, tem que ser assim, tem que reagir, e aí começa a sociedade também a se multiplicar. E deu pipoco, né, de votos. E eu nem esperava. Eu gosto, estou contando muita história. No dia da eleição em 2022, eu saí de casa, fiquei monitorando como é que estava. Eu não vou para colégio eleitoral, onde você para votar, nem vou ficar andando pela rua muito, porque se acontecer um problema, você pode, inclusive, mais tarde, ser responsável por aquilo, perder até, né? Não ser diplomado. E aí eu fiquei monitorando. Houve a morte do marido de Raquel, tá lembrado? Isso. Antes foi nosso candidato a governador, tinha feito um café da manhã. Quando eu cheguei lá no café da manhã, estava aquele clima de fúnebre, porque a gente tinha pesquisa que antes, por conta do 22 de Bolsonaro, o 22 ia funcionar em antes, quando funcionou com o Gilson. Gilson, candidato a senador, teve quase o dobro de votos de antes. Mas a morte de Fernando, né,
E a gente ficou ali naquele negócio, e depois eu comecei a monitorar como é que estavam as votações. A votação muito lenta em 2022. Lembra disso? Sim. Então, filas enormes, fui para o comitê. O comitê fica aqui no final da Mário Melo, eu fui lá para o comitê, e daqui a pouco chega um caminhãozinho pequeno com tela de LED, umas caixas de som, cadeira. Eu perguntei à Adele, minha mulher, o que é isso? Não, é para comemorar, para acompanhar a apuração e comemorar a sua eleição. Eu digo, o quê? Você está louca? Eu não tenho noção de quantos votos eu vou ter. Em eleições passadas, eu tinha 5 prefeitos, eu cheguei a ter 11 prefeitos. Não sei. E aí você foi mais por voto de opinião, não tinha estrutura, porque né? O Paulo Câmara me perseguiu, me tirou todos os prefeitos. Chegava o prefeito, vai votar em Feitosa, se votar em Feitosa não tem emenda liberada, se votar em Feitosa não tem nenhuma obra aí. Se você deixar de votar em Feitosa, votar em Joaquim Lira, foi o caso de jogo nessa área. Foi assim mesmo? Virou persona não grata? Foi. Votar em fulano, votar em Beltrano, Henrique, se você fizer, eu lhe dou essa obra. Faço o abastecimento da água da sua cidade. Entendeu? Então foi desse jeito. Eu saí perdendo os prefeitos e eu lá digo, amigo, cuide de sua cidade, eu estou noutra vibe agora, né? Usando a palavra em inglês. Estou no outro caminho agora, outra forma de fazer política. Não tenho como lhe ajudar, não tenho emenda parlamentar, não tenho cargo nenhum, não tenho espaço para ninguém, vai ser desse jeito, eu vou fazer política agora. Se eu estou alinhado com o Bolsonaro, eu tenho que agora agir igual a ele. E assim foi. E aí eu disse, olha, eu não tenho noção, então não vamos fazer isso aí, que eu posso ter os 30 mil votos que eu preciso para escapar ali, para ser o terceiro ou quarto do partido. A gente não achava que ia fazer quinto nunca. E posso também estourar. Mas até então, aí ela disse assim, sim, mas eu tenho certeza que você vai ganhar. Eu disse, e Bolsonaro? Que as pesquisas estão dizendo aí que pode perder no primeiro turno. Então, se eu ganhar, e ele não ganhar, para mim vai ser do mesmo jeito. Não vamos fazer festa aqui, não. Então, essa foi eu estou contando a história, porque a história é a realidade de como eu não tinha capacidade de mensurar meus votos. Fecha as urnas, eu começo a visitar, a andar, e eu estou no alto, acho que eu estou no alto do refúgio, e aí toca o telefone da minha filha mais nova, a Luísa, tem 20, tinha na época 18. Pai, ela fala assim, sabe quando ela diz assim, pai... É alguma coisa séria. É alguma coisa séria. Cada um tem seu jeito, né? Ela fala assim, pai... Aí eu já deu aquele frio assim. Oi, Luca. Oi, Luísa. Oi, Luca. Pai, tu tá acompanhando a apuração? Aí eu disse, tô na rua ainda. Ela disse, acho bom tu acompanhar. Meu amigo, quando ela disse isso, eu fiquei nervoso, né? Eu disse assim, por quê? Ela disse, porque tu estás em segundo lugar. Eita. Aí eu disse, e quem está em primeiro? Ela disse, deixa eu olhar aqui. Jefferson Timóteo. Meu colega do Cabo, né? Do Cabo, mas eu nem sabia. Ele é conservador, era do PP, né? É, do PP, mas eu nem sabia quem era Jefferson Timóteo. Eu até conto essa história para ele também, brincando, que ele era assessor do prefeito, né? Que perdeu agora do Queco. O Queco colocou ele, fez filha. Um funcionário do Banco do Brasil, era uma pessoa bem pacata. Tranquilo, é um excelente colega lá. É um cara bom de palavra, bom de conversar, esclarecido. Eu disse, filha, esse rapaz, pai, eu nem conhece. Deve ser uma localidade aí. Está com quantos por cento de votos apurados? Ela disse, pai, está com menos de 1%. Mas tu está em segundo lugar. Aí eu disse, não, vamos acompanhar mais um pouquinho. Desliguei o telefone, estava com minha mulher e com Sandra, que é minha chefe de gabinete. Eu disse, rapaz, eu estou com clima para ficar aqui fazendo visita, não. Vamos para o comitê? Ou vamos em direção ao comitê? Que se esse negócio der certo, eu vou para o comitê. Se não for, eu vou passar em casa, vou tomar um banho, vou curtir um pouquinho a ressaca de não ter me elegido e vou para o comitê agradecer as pessoas. Descemos o Alto do Refúgio, pega a Avenida Norte, a Avenida Miguel Arraes também, né? Aí ela, pai, de novo. Eu digo, diga, Luísa. Sim, nisso eu já não estava nem dirigindo, já pedi a minha mulher para dirigir. Diga, Luísa. Ela disse, olha, agora tu passou para primeiro lugar. Eu digo, e foi? E quanto está com quantos por cento de voto? Ela disse, agora está com 20%. Digo, com 20%. Eu, pai, eu está com quantos votos? Ela disse, está com mais de 40%. Aí eu digo, agora vamos para o comitê. Agora vamos para o comitê, porque eu já estava eleito. Entendeu? E aí foram 146. O resto era lucro. Aí o resto era lucro. Tem que dar um pequeno comercial aqui para falar aí, dos parceiros. O pessoal da Tempos que cede aqui o espaço para a gente gravar o podcast. Boa iluminação, flexibilidade aí
no espaço e principalmente bom som, né, que é importante. O pessoal da Five Heads, lá do Ceará, que cuida de SEO, dos segredos do blog ser bem sucedido, é usar tecnologia de SEO. E Supermercado Central, que fica aqui no Torreão. Voltando, deixa eu lhe perguntar sobre... Foi um sucesso, mas já no mandato, é como se fosse lá aquela entrevista do Bolsonaro que você citou, o boneco do mosquito da dengue. Esse foi uma sacada, como rapaz. Como é que você teve essa ideia? Bom, deixa eu te falar. Eu não sou um cara de não reconhecer quem me dá ideia. Pelo contrário, todo mundo que trabalha comigo diz isso. Essa aqui é fulano tal, quero agradecer fulano tal do meu gabinete, que fez isso, que fez aquilo, fulano fez ofício. Fulano, então, foi o cara que me trouxe a ideia dessa lei. Esse boneco não foi ninguém, fui eu. Uhum. Fui eu. Por quê? A gente acompanhou a pancadaria que foi em cima do Bolsonaro, genocida, não teve vacina. E eu me lembro, se me lembro bem, você foi lá e entrou várias vezes contra, seja Paulo Câmara, e especialmente Paulo Câmara, que estava no governo, para impedir que tivesse uma restrição maior à circulação em prédio Exatamente. público, de máscara e tudo, né? Então, assim, era uma questão de coerência. Ainda ontem eu estava com o Bolsonaro e conversando com ele, e ele disse assim, o que é pior, que os prefeitos e governadores, que o primeiro fecha tudo, fica em casa, funcionou em vários países, em várias cidades no mundo, com o objetivo de frear uma alta contaminação e as pessoas não terem socorro nas clínicas médicas e nos hospitais. Não existia número suficiente para aquilo. Passado, esfriado, atenuado a taxa de contaminação e de necessidade de ir para os hospitais, e a ampliação de leis também que foi feita com a ajuda muito forte do governo federal, não tinha mais de continuar com essa política, entendeu? E a economia estava sofrendo. E as pessoas, se não fosse o auxílio de R$600, as pessoas estavam passando de fato necessidade. Os R$600, o Bolsonaro pagar 70% da folha de pagamento, e tantas outras coisas que eu digo a ele até que ele explorou muito mal na campanha isso, né? Uhum. Redução de impostos, empréstimos a fundo perdido. Quem salvou, veja que a única economia que sai recuperada pós-pandemia, se eu não estou enganado, é a Noruega e o Brasil. Só 2 economias saíram. O resto saiu tudo destruída, esfacelada. Até mesmo a economia americana, que hoje é uma das maiores potências econômicas do mundo, né? Bom, mas as outras... Então, veja bem. Então, passadas... E eu criticava muito. Tem que flexibilizar. Não esqueça de voltar para o mosquito. Vou voltar. Veja também, quem está falando da dengue... Veja também outra coisa. Nós fomos, do G20, nós fomos o último país a voltar para a sala de aula. Veja que coisa absurda. Estamos agora na reunião do G20, acabou outra. Então, veja, o último. Então, isso tudo tem impacto na vida das pessoas. Os alunos passaram... Então, veja, e Bolsonaro foi muito... Não comprou vacina, mentira. Teve vacina para todo mundo, só não que a gente defendia que não era obrigado a tomar. Eu não tomei. Porque a gente está vendo aí, bom, isso é uma coisa que a gente vai ter uma discussão só para um programa de um ano. Bom, e aí eu ficava, poxa, e a dengue? Uma doença transmitida por um mosquito, que existe há mais de 10 anos, que agora tem uma vacina, que ninguém cobra, que quadruplicou o número de pessoas infectadas, que quintuplicou o número de mortos, não é assim? E que ninguém está falando nada. E que o governo Lula é totalmente incompetente. E que é mais grave. Tinham 400 mil agentes sanitários que ele deixou prescrever o contrato. Imagine 400 mil agentes, 420 e poucos mil, que deixou prescrever o contrato. Agentes federais que tinham a finalidade de fazer políticas educacionais, de cuidar, de botar aquele negócio do fumacê, o pozinho lá, não é isso? E se reduziu em 61% a verba de propaganda para também educação de combate à dengue. Lembra que a gente via na televisão? Está na época do mosquito da dengue, não deixe água no jarro, tire água do pneu. Você viu isso aí? Não viu essa campanha. A campanha publicitária de combate e prevenção à dengue sumiu da televisão, sumiu dos blogs, sumiu de tudo. Por quê? O governo pegou esse dinheiro e transferiu para outras coisas.
Qual foi, eu não sei. Já estava em ajuste fiscal, porque realmente eu não me lembro. Não, isso foi antes, né? Isso foi antes agora, foi em 2022, né? Não, 2023. Foi antes, o ajuste fiscal, o arroxo maior é agora. A gente pode falar sobre isso também, que o Lula não consegue nem mandar os ministros para fazer esse ajuste. Então eu digo, pô, não é possível. E aí eu fiquei, e a dengue. Aí eu disse, eu vou fazer um mosquito com a cara do Lula. Aí eu disse que era Luiz Dengue, sabe? Aí Gilson Machado disse que Luiz Dengue é Presidengue. Então amigo, foi parceria. Foi. O nome. Eu mandei fazer o mosquito numa caixa bem grande e deixei lá no gabinete. Passou lá uns 15 dias o mosquito ainda sem aparecer, de aparição pública. Incubando, né? Incubando. Por quê? Porque eu queria chegar a 1 milhão de contaminados. Eu queria chegar a 1 milhão de contaminados. Quando eu chego de manhã... Tu é muito marqueteiro, viu? Hein? Tu é muito marqueteiro. Não, porque tem que ter uma coisa de impacto, né? E aí eu cheguei, era uma quinta-feira. A melhor notícia é quando? Para render. Quinta, né? É. Aí eu peguei e disse, Paula, assessora de imprensa, sua amiga, disse, Paula, quantos infectados hoje? Aí ela disse 978 mil, mas está dando uma média de 40 a 45 mil. Eu disse, vai ser hoje. Me deu o Presidengue. Botei num saco plástico preto. Fui mais cedo para o plenário. Botei debaixo do púlpito. E ninguém percebeu. Se fosse uma bomba... a bomba explodia. E aí, estou lá, né? Me inscrevi para falar. Eu sabia que não podia mostrar aquilo no plenário, né? Gerava uma dúvida no regimento. Uhum. Comecei a falar, a dengue, Chegou Brasil, chega hoje a 1 milhão, não sei o que lá, e isso tudo é culpa. Aí isso que eu disse, né? Falta de política do governo, falta de verba de publicidade, isso tem cara e tem nome. E a cara está aqui, eu me baixo. E quando eu me baixo, minha filha, a Luísa, diz assim, pai, eu pensei que tu fosse trocar de roupa. Porque a gente assiste show né? O cara troca de roupa, né? Eu pensei, aí surge tu com aquele boneco com o nariz bem grande, né? Que era o Presidengue. E aí, então, foi o Trend Top, né? Sim? Foi. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, quase a semana toda. A partir do Metrópolis. Ó, caiu numa bolha hoje em dia. A gente gravou. E ainda está lá, ainda está fixado. Quem está acompanhando é @Coronel Alberto Feitosa. Se você for lá no meu Instagram, está fixado. É o primeiro ou segundo card lá que está fixado. É impressionante realmente a força de Bolsonaro e da direita nas redes. A gente fez uma entrevista com ele lá, eu e Aldo, na CBN, e a gente gravou um pedaço específico falando... Sim, lembra? E um pedaço específico falando sobre o Nordeste. Gravamos no TikTok, inclusive convidar os amigos, a gente tá lá no TikTok também. Você no TikTok, a gente tem cabelo branco no TikTok, pô. E 7 mil já tem no TikTok. E aí eu gravei e jogamos lá 155 mil. 155 mil, ou seja, é um alcance danado. Falando nisso, vamos voltar à vaca fria, como se dizia antigamente. Você falou aí em Gilson Machado. Ele saiu muito bem dessas eleições aqui no Recife, conseguiu uma musculatura que até então não tinha. Aí, queria que você viesse uma avaliação da campanha dele, mas já quero lhe provocar falando, vem 2026, vocês podem ter candidato próprio pelo partido, faria uma diferença, ajudaria Bolsonaro de alguma maneira, ou não? Olha, no caso, primeiro, eu concordo... Só para complementar, vocês já não tiveram junto com Raquel, que é do mesmo campo ali de forças, aparentemente, né? Nem em Caruaru, nem aqui no Recife. Então, será que pode juntar em 2026 ou não? Veja, primeiro eu quero ratificar o que você disse, confirmar o que você disse com relação à campanha de Gilson aqui no Recife. Né? 14, 15%, onde praticamente não houve eleição. João ficou solto, a própria governadora não foi para a rua. Se ela tivesse feito metade do que ela fez no segundo turno em Olinda, metade do que ela fez em Paulista, metade do que ela fez então em Caruaru, eu acho que tinha tido eleição aqui, né? O que faltou a gente foi eleição, foi movimento. Minha filha, um dia ela desceu para tomar café, aí ela disse, pai, tá vendo? Eu estou ouvindo na entrevista de Daniel que eu vou com o Gilson para uma outra emissora, né? Vou com o Gilson, eu quero acompanhar o que Daniel disse, né? Foi o primeiro, o Gilson seria o segundo ou terceiro. Pai, não perde tempo, o João já ganhou. Eu disse, mas o que quer dizer com isso? Não, pai, eu não vou votar em João, mas ele já ganhou. Então, veja, as pessoas já tinham a concepção, a ideia de que não adiantava nada, porque ele ganhou. E ele segurou a campanha, e a campanha ficou segura, e a gente tem
sem muito pouca estrutura, problema interno no partido, sem recursos, e a gente vai para segundo lugar. Tem 4 vezes mais votos do que o candidato da governadora, que não era um candidato desconhecido, era um candidato que era secretário de Estado de Raquel, a vice era secretária de Estado também. Veja, 2 secretários de Estado do atual governo. Tinha um cara que já tinha sido candidato a prefeito do Recife 2 vezes, era candidato pela 3ª vez, era deputado federal de 2 mandatos, 2 mandatos de deputado estadual, 2 mandatos de vereador. Então, veja, esse cara tem menos de 4% dos votos. E a gente tem 15%, é a força do bolsonarismo. Então, primeiro eu quero ratificar isso. E eu fui no casamento com o Gilson sábado, ele parece um popstar. Todo mundo era um casamento de uma pessoa que casou com uma jovem do interior, e o pessoal do interior veio, todo mundo pedia para tirar foto. Pediu para tirar 10 fotos com ele, pediu para tirar 5 comigo, mas ele é muito mais, entendeu? Então, isso aí nos dá musculatura com a força de Bolsonaro, com essa referência da eleição do Trump, porque a gente pensa que não, mas tudo que ocorre lá, desce cá. Não é assim? Sobretudo hoje com isso aqui. Então, veja o que o americano fez. O americano votou no presidente, que viu que não dava, voltando essa questão, né? Tem uma pesquisa, até depois eu vou te mandar. Você gosta muito de ler, você me indica bons livros e boas leituras. Eu li uma pesquisa que foi feita pela faculdade de Stanley, ele mostrando onde é que a Kamala Harris, onde é que os republicanos, onde é que os democratas perderam. Eles perderam porque ficaram nesse negócio de meio ambiente, racismo, pauta LGBTQIA+, gênero, perderam para... O Steve Bannon já pregava isso desde sempre, né? Pronto, então eles perderam e o americano disse, eu não vivo, não como, não trabalho disso. Sabe quem ouviu o Steve Bannon? Foi o próprio João Campos, que disse, não, vamos tratar de coisas concretas, quem pode fazer coisas concretas e entregas concretas. Não tiro o mérito de João. Mas você está rodeando, não disse que ele vai ser candidato. Não, calma, vou chegar lá. Então, veja. E aí a gente vê isso tudo acontecer. Então, nessa eleição, as pessoas vão votar sim no presidente. Eu não acredito, estão falando agora que teve um bocado de coisa, que ele pode ficar inelegível, pode ser preso. Se prender, eu acho que é muito bom para a gente. Porque aí ele pode ser candidato, inclusive, preso, né? Porque é uma coisa, não tem nada a ver com outra, se não for julgado, o trânsito julgado até o final, como pode também ele indicar um outro, né? Mais radical ainda, porque ele preso vai subir muito mais essa temperatura e vai influenciar nos votos majoritários. Então, eu acho que aqui em Pernambuco, nós vamos sim eleger um senador. Porque o que é que houve, Jamildo? Onde é que houve disputa nos municípios? Quando o PT disputava com o PL. O PT só começou a ir para o segundo turno, ou só teve disputa, quando o candidato era do PL. E muitas vezes não era por questão dos candidatos, era o PT contra o PL. Sim, Bolsonaro contra polarização. Lula. E essa polarização vai chegar aqui na segunda eleição, em 26, muito forte. E isso vai fazer... Perceba que todos os candidatos... E o melhor nome é o Gilson. Para governo, eu não sei, porque Bolsonaro investe muito nessa questão do Senado. Ele tem um olhar de ter entre 42 a 50 senadores. Então, você está dizendo que ele pode ser senador de Raquel? Ele pode ser... Não, veja, a questão de Raquel vai depender de como Raquel se comporta. Agora, ela botou uma pessoa do PT no governo, deu uma declaração que o PSDB é contrário ao partido dela, que não faz oposição a Lula, já dando sinal também, ó, o PSDB pode não me interessar, vou o PSD, eu fico mais ali ao centro. Pode ser uma estratégia. Certo? Ontem nós tivemos com o Bolsonaro quase até 11 horas da noite. Queria saber, conte-me tudo. Vou chegar para responder perguntas, depois você faz perguntas que você quer pontualmente, que você gosta de fazer perguntas mais pontuais. E a gente levantou, ó, vai colocar candidato a governador, se não tiver um nome competitivo é melhor a gente não colocar, mas o que nos interessa mesmo é fazer o presidente da República, e o Senado, que eu acho que se a eleição fosse hoje, Bolsonaro ganharia, tá certo? Senado e Câmara Federal e deputado estadual. Nós temos hoje 4 do PL, podemos chegar ao 5º, mesmo tendo uma vaga a menos, e temos 5 hoje na Assembleia, podemos chegar ao 6º ou até, quem sabe, o 7º. Todo mundo dizia que a gente só ia fazer 2 na Câmara Municipal. Fizemos 4, né? 4 e quase faz o 5º se não tivesse tanta interferência na campanha, tanta briga interna, teríamos feito o 5º, faltou 700 e poucos votos só na legenda para o Nilson Pereira entrar. Então,
é isso que a gente desenha. Nós vamos ter, então, esse foco. Feitosa vai ser candidata a quem? A quê? Hoje, eu gosto de ser deputado estadual. Qualidade de vida... Mas pode receber uma missão. Qualidade de vida, desempenho parlamentar. Hoje eu sei, não querendo fazer missa de corpo, mas você sabe, sou um cara que influencia as decisões na Assembleia, sou um cara que sou ouvido, pela própria idade, pela dedicação, pelo tempo de mandato, estou no meu 5º mandato. Então, eu não tenho essa aspiração de ser candidato a deputado federal, não é uma coisa que eu... Mas hoje eu já coloco isso em pauta, na minha cabeça. Uhum. Mas como resolver essa questão de 26 com a briga que vocês têm aí? No PL, uma boa parte do partido estava se engalfinhando com o Anderson, aí teve reclamação de fundo partidário. Esse é um ponto, o outro foi só para tratar, porque eu recebi a notícia que ele veio aqui para o Nordeste, eu pensei que ele ia passar a semana tratando de política. Não, foi pescar. E a parte da imprensa achou que ele estava dando aquele cacete todinho em Lula na segunda-feira porque estava com ciúme do G20. Como é que vocês trataram isso lá? Rapaz, presta atenção. O G20, nós rimos muito ontem e agradecemos muito a Janja. A Janja fez tudo o que a gente precisava fazer para descredenciar e para manchar, macular, para mostrar verdadeiramente o que é o governo Lula. A Janja assuou o nariz com a mão sem lenço. A Janja... Como é que a Janja diz aquilo do Elon Musk? Elon Musk, o cara que estava com o Trump antes, durante a apuração e pós-apuração. Lá não tem ministro, lá tem secretário. Ele vai ser secretário de inovação e desburocratização. De desempenho governamental. Inclusive, eu vou dizer um negócio aqui, viu? Pode ser, como o Trump não pode ser mais reeleito, porque ele já foi, né? Pode ser o nome? Pode ser o nome do Trump, entendeu? Então, criando os embaixadores brasileiros, os cônsules, fazendo o maior esforço para ver se Lula consegue colocar Lula numa ligação mais amena com Trump, que Lula disse que ele era fascista, radical, que era o mal que seria para o mundo, né? Então está ali tentando consertar, vem a Janja e faz isso. Eu lamento como brasileiro, como de direita, como de opositor, nós só comemoramos, né? Então o Bolsonaro não estava nem ligando para o G20, a gente deu assim... deu uma certa risada, né? Porque é patético, e o Lula fica naquele descontrole e diz que o Brasil está melhorando a economia. Pergunta a dona de casa se está melhorando, se está aumentando o número de empregabilidade. Pergunta ao cara que está com a carteira de trabalho, que ele olha todo dia, bota ela no bolso, sai para ver se está melhorando a segurança. Está melhorando a segurança? Domingo, eu acabei de contar aqui, tem um cara sendo esfaqueado, briga ali no segundo jardim, a gente lá no meu prédio ninguém pode andar para passear, as senhoras vão descer ali, moram na Jaqueira para passear o cachorro, tem que deixar o celular e a aliança, porque agora é uma quadrilha do ouro. Então, onde é que está melhorando? Não está melhorando em canto nenhum, então começa a dizer um bocado de mentira ali. Bom, e qual foi a vinda de Bolsonaro? Pô, Bolsonaro andou em mais de 200 cidades. Andar e ser ovacionado em mais de 200 cidades nesse período. Nós fomos a Itambé, foi uma loucura, nós fomos a Gravatá, foi uma loucura, Recife, Olinda, Jaboatão, não precisa dizer, né? Camaragibe, Carpina, estou dizendo daqui, Nordeste, terra do Lula. Imagina nas outras cidades, quando ele vai para o Centro-Oeste, para o Sul, para o Sudeste, né? Então, Fortaleza foi conforme foi, ganhamos em Aracaju, ganhamos em Maceió, endurecemos o jogo em Fortaleza, entendeu? Então, a gente, depois de ter feito tudo isso, eu acho que ele tem direito a 5 dias de descanso, não tem? Então, ele foi para descansar, mas vazou, queria chegar em Maceió, o aeroporto de Maceió estava daquele jeito que as redes sociais mostraram, né? Ele fez uma fala lá rápida de 4 minutos, depois foi e reuniu as principais lideranças no almoço, lá na praia no litoral de Alagoas, né? Oxe, me fugiu o nome da praia ali, vizinho a Maragogi, né? Na pousada que ele está. E aí ele reuniu... É a pousada de Gilson? É a pousada de Gilson. Ele reuniu as principais lideranças ali do
de Alagoas e de Pernambuco. Eu estava lá e fiquei depois conversando com ele até 11h30 da noite. Terminamos o dia comendo pizza, que é o que ele mais gosta, né? Pizza e pastel, nunca vi. Perfeito. Olha, o vídeo que eu vi, ele fala que esculhamba a Janja, né, com certeza. Ele fala também da questão de ter medo de ser eliminado fisicamente. E a frase que repercutiu mais, ele disse assim: Trump voltou, eu voltarei. O senhor acredita que existe realmente essa possibilidade, considerando que ainda tem lá a questão da inexigibilidade, e associar com um evento que aconteceu semana passada, que foi aquele rapaz lá que se explodiu, há um entendimento na imprensa nacional de várias analistas, correntes, que talvez prejudique a anistia. Qual foi a avaliação que vocês fizeram lá? Bolsonaro comentou alguma coisa disso contigo ontem? Todo mundo comenta sobre isso. Primeiro, vamos lá. Inexigibilidade de Bolsonaro. Poxa, Bolsonaro roubou? Bolsonaro bateu, matou em alguém? Qual o crime que Bolsonaro cometeu? O crime que Bolsonaro cometeu foi reunir embaixadores. Aí não pode condenar ele por isso. Ele é presidente do Brasil, ele pode chamar embaixador. Quem não pode chamar embaixador para se reunir é o presidente do TSE. Esse não tem autonomia. E para dizer a embaixadores, olha, tão logo sair o resultado das eleições, os senhores têm que fazer as suas nações que vocês estão lá reconhecer. Pô, sabia qual era o resultado das eleições? Que preparação é essa? Isso não é papel. O papel do convocar embaixadores é do presidente da República, que é o chefe do chanceler, que é quem manda em todos os diplomatas. E aí ele falou do inquérito 1831, aquele inquérito que, desde instaurado para poder apurar a fraude nas urnas eletrônicas, que tem 4 pontos lá que é preciso que sejam lidos, que até então não corria em segredo de justiça. No outro dia, a reunião é que o Alexandre de Moraes coloca em segredo de justiça. Então, esse é o crime de Bolsonaro? Que ele vai ficar inelegível? Eu penso que não. Como a reunião em si não pode levar à inegibilidade, eles disseram que foi para as despesas, porque foi feito dentro do Palácio do Campeonato. Onde é que o presidente trabalha? Ele vai reunir embaixadores vai alugar um auditório para. A governadora não pode reunir os secretários dentro do Palácio. Ela reúne aonde? Vai alugar o centro de convenções? Ela reúne no jardim do Palácio, muitas vezes deputados, todo mundo não é lá? Uhum. Não é lá? Inclusive com almoço, às vezes, com café, com lanche, não é lá? É lá. Bom, mas as despesas. A despesa, tu mandou para o TCU. A despesa foram R$40 mil. O TCU já disse, a gente não audita nada, nem a Polícia Federal, que seja menos de tantas unidades de referência, que na época era R$81 mil. Então já voltou. Então não tem nada com relação a isso. Mas missão dada, missão cumprida. Né? Outro crime, ter participado do 7 de setembro. Eu estava lá. O Bolsonaro fez 2 atividades em Brasília e uma em São Paulo à tarde. A de Brasília, de manhã, ele vai, hasteamento da bandeira, toma café com as pessoas mais próximas, tá certo? No Alvorada, no Palácio do Alvorada, vai até ao hasteamento, ele se despoja do paletó e vai participar do 7 de setembro, que era um mundaréu de gente, num trio elétrico pago pelo pastor Silas Malafaia. Onde é que está o crime? Onde é que está o crime? Porque era 7 de setembro? Sim, depois ele pega um avião, vai a São Paulo, e eu estava também, eu fui para São Paulo com ele, estava lá. Esse São Paulo exorbitou, que ele fez várias críticas, ele né? fez várias críticas, depois escreveu aquela carta, que ali eu achei que ele ia se acabar, poucas pessoas ficaram com ele ali, tá certo? Eu fui o que fiquei, eu sigo a orientação do capitão, bom, enfim. Então, depois de tudo isso, então esses são os 2 crimes pelos quais Bolsonaro... Depois vem o golpe, minuta de golpe. Cadê a minuta? Outra coisa, Hamilton, se a gente se reunir aqui, você, Gustavo, disse assim, vamos matar Pedro. Isso não é crime. Agora, se eu saio daqui para matar, estou com arma, entro num carro com arma, com balaclava, não sei o quê, e é flagrado, aí sim, você botou o plano em ação. Uhum. É planejar. E outra coisa, a minuta do golpe era em cima da que diz a Constituição, que é o estado de defesa, o estado de sítio, que tem que ser aprovado por um grupo e depois ir para a Câmara. Então, fazer a minuta de uma coisa que tem na Constituição é crime? O cara se explodiu. Amigo, está lá, o cara tem declaração dizendo que ele nem é Lula, não aceitava Bolsonaro. Só que tem um homem-bomba com fogos caramuru.
Meu amigo, o cara tem lá a declaração dizendo que ia encontrar ele em outra terra. Coitado, estava com um problema psicológico. Agora, a Janja disse que era um bestalhado, né? Imagina que uma família vê aquela declaração da Janja. Então, são essas coisas que a gente... Não é só ele, não, sabe? A gente fica conversando, ele fica ouvindo, coisa e tal, mas isso é uma coisa que permeia todas as redes sociais e qualquer roda de conversa. E a reação dele? Ele ri em algumas coisas, outras coisas ele acha que esse negócio mesmo dele estar inelegível, acha um absurdo, e todo mundo que é do mundo do direito acha isso um absurdo. Essa semana teve uma pesquisa... Acha que é uma injustiça. Essa semana teve uma primeira pesquisa que coloca a popularidade de Lula abaixo da negativa, a positiva abaixo da negativa. Veja. Não, ao contrário, perdão. A negativa superando a positiva. Isso aí você imagina que pode levar o PT, o presidente Lula a tentar restabelecer, colocar Bolsonaro no jogo novamente para poder restabelecer a polarização? Eu digo isso há muito tempo, né? Quem vai colocar, quem vai pedir para Bolsonaro ficar elegível vai ser o próprio PT, porque vê talvez essa polarização Lula-Bolsonaro a única forma do PT ir de fato ao segundo turno, porque se não tiver essa polarização, pode ter até que não seja o Lula que esteja lá, seja um Ciro que pode surgir, uma coisa nova que pode surgir. O Ciro está acabado. Não, eu estou dizendo um exemplo. Alguma coisa nova que vem aí, não tentaram agora a Tebet, né? Então pode ser que se não tiver essa polarização. Você acha que a Janja pode ser isso? Não, porque veja, a minha leitura é que não foi gratuito esse gesto que ela fez lá na G20. Ela busca ser um ator político, inclusive ela diz o que Lula não pode dizer, porque extraoficialmente... Diz que ela já chegou para Lula e disse, se a Dilma Rousseff pode ser presidente, porque eu não posso. Não, já dizem que ela diz isso para Lula, né? Alguém comentou isso inclusive lá. E esse negócio de atentado, dele temer pela vida que ele disse ontem no aeroporto, aí a gente, quando entrou no carro, ficou... Eu fui no outro carro, não fui com ele, na verdade. Aí a gente ficou, poxa, ele vai falar um negócio desse... Dá ideia. Dá ideia, porque assim, mas Trump sofreu 2 atentados, né? Então, é uma coisa que... E a gente está aumentando a segurança do presidente Bolsonaro, tá? Tá lógico. O cara agora passa a ser... Mas... já sofreu... A partir de Trump... Eu vou dizer aqui o que o Alexandre Moraes começa a dizer, que esse homem é uma ameaça, que ia afrontar contra a vida dele, o cara com fogos tupiniquim, que jogou fogos para a estátua e ameaçar entrar no Supremo Tribunal Federal, então aquilo ali não tem nenhuma segurança. Não existe aquilo, né? Agora, o Trump levou tiro, né? E pegou outro cara com arma, né? E o Bolsonaro levou uma facada. Isso sim... é um atentado e que foi um lobo solitário, né? Mas deixa eu entender, porque ele tem a equipe da Polícia Federal, seria uma equipe extra... Ele tem a equipe da Polícia Federal, não. Ele tem a equipe... Não, todo ex-presidente tem direito, né? Mas não ele tem direito a um número, no caso de Bolsonaro... Eu queria entender o reforço, vem de onde? É do Exército, é das Forças Armadas, é a BIM, né? A BIM. Eu acho que é da segurança aquelas pessoas que servem ao presidente, elas são subordinadas ao Palácio do Planalto. Entendeu? Elas fazem parte assim como o Temer tem, assim como a Dilma tem, então os ex-presidentes têm. Tem, mas você está falando de reforço. Reforço é alguma coisa que vem além do que já tem. Como houve com o Trump, né? Você lembra que teve uma grande discussão que havia um círculo de até tantos metros de proteção do Trump, porque ele era candidato a presidente, e como ex-presidente ele tinha um cerco ainda maior, né? E agora... O perímetro ficou maior. Agora, como presidente, então... Inclusive, várias pessoas do sistema da equipe de segurança, né, dos Estados Unidos disseram, se ele fosse presidente, esse cara, a varredura seria muito mais ampla, né? Então, é preciso... Se isso está se chegando... lamentavelmente, a esse extremismo, né? De um lado eu quero dizer que eu sou totalmente contra isso. Inclusive, a violência? Inclusive, eu sou autor de uma lei do dia 11 de setembro, que é o dia de Bolsonaro levou a facada. Tereza Leitão, Zé Queiroz ficaram o tempo todo, vamos mudar a data. Isso não muda a data, que é o dia de combate à intolerância política, que é justamente o dia que Bolsonaro sofreu uma facada, né? E que eu sou totalmente contra
qualquer tipo de intolerância política. Deve você estar. Já fizeram com o Humberto, fizeram com o ministro nas ruas, fizeram. O Humberto entrou um telequete na livraria, não, né? Ia no campo de futebol, o cara. Vampiro! E eu sou contra isso, bicho. Eu acho que você tem que respeitar. Cada um tem sua ideologia, cada um tem sua posição. Cumprimentar, tratar com respeito. Você partir para agressão física, absurdo. Agressão verbal, também absurdo. De respeitar, tem que entender que cada um tem seu papel. Entendeu? Então, eu sou totalmente contra isso. Como é que você recebeu essa notícia hoje de uma operação da PF que prendeu vários militares... 4 militares e um policial federal. Sob a acusação de que eles tentaram colocar em prática um plano para matar. Tentaram colocar em prática. Tentaram colocar. Lula, Alckmin e o próprio Balela? Não, eu estou perguntando a Jamildo. Eu estou perguntando a quem está do outro lado. Você acredita de fato nisso no Brasil? E outra coisa, planejar não significa nada. Entendeu? Eles não disseram que numa conversa na casa do ex-secretário, né, o ex-ministro Braga Neto, né, o ex-ministro Braga Neto, eles comentaram esse plano. Alguém disse numa delação, tem o plano? Alguém viu o plano? Mostra o plano. Ou um cara dizendo assim, eu falei com o Jamildo, e falei com o Pedro, e falei com o José, e a gente estava pensando em invadir a sede do Jornal do Comércio. E lá a gente ia pegar fulana e fulano. Vamos fazer isso que dia? Que hora? Como? Uhum. Vai usar o quê? Tentando, isso não é nada. Isso não existe tipificação na lei penal brasileira de preparação. Quer ver outro absurdo? Preparação para o golpe de 8 de janeiro. Como é que você vai dar um golpe de 8 de janeiro que você está fora do país, que o Bolsonaro saiu no dia 30, está fora do país, e que você nomeia os generais, Marinha, Exército e Aeronáutica, a pedido do próprio cara que vai ficar. Uhum. Então, como é que você faz isso? Então, se você for dar o golpe, você dá antes do Xará assumirem, né? Então, eu acho que esse é mais uma coisa, veja. O que é que... Meu sentimento. Eu não sou bobo. Eleições nos Estados Unidos. Cresce o bolsonarismo. Anima a tropa. Vamos frear. Eita, vamos na narrativa do cara lá que se explodiu, que era um elemento de altíssima pericolosidade. Pô, velho, o cara é um chaveiro. Coitado. Poder potencial de letargia dele, de morte, de matar, pequeniníssimo. Fogos. O carro dele é um Ford Focus, eu acho que era um carro, sei lá, bem simplesinho, cheio de fogos Caramuru, fogos caseiros, fogos de São João. Cara, não colou, né? Tem que arranjar outra forma para poder frear, provavelmente fazer a ameaça de prender o Bolsonaro, entendeu? Para esfriar a militância bolsonarista. Meu amigo, para mim está muito claro. Pano de fundo, cortina de fumaça, para tentar frear. E no meu entendimento, aí eu vou a um artigo também que eu posso te passar do Eduardo Cunha. Ele diz, quanto mais... Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, que foi estar cassado, né? Quanto mais estica essa corda, quanto mais o TSE, o STF, promove esse tipo de coisa, só faz aumentar a força do Bolsonaro. E outra coisa que você falou, passou desapercebido. O que acontece com Lula, que agora ele passou pela primeira vez, eu disse há um mês atrás, no próximo é negativo. Lula vem em pesquisa, o problema não é o número que aparece agora. Pesquisa eu analiso assim... Não, a tendência. A tendência. Então, Lula vem em tendência de queda desde março de 2023. 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto, 3 pontos, 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto. A hora, a curva cruzou e não tem mais jeito. Uhum. O colega, seu jornalista daqui de Pernambuco, o nome, né? Foram lá a Brasília. E alguém conseguiu, então, fazer uma audiência com eles dentro do Planalto, do Palácio do Planalto. E eles são os caras que estão agora nesse negócio, não é tão assim, não é tão antigo na atividade como você. E eles só tinham frequentado o Palácio na época do Bolsonaro. Esse deputado, é fim de feira. O Palácio esvaziado. Os ministros que conversam com a gente, dizendo assim, a gente não vai fazer contenção de gasto, não. Já não tem dinheiro para nada.
O próprio general Tomás disse que todo o recurso que recebe nos quartéis para dar as 3 refeições aos soldados é R$ 11,70. Você, com R$ 11,70, consegue alimentar alguém 3 refeições por dia? Então, não tem mais o que conter. E outra coisa, Lula não manda nos ministros, não. Lula não tem... Quem manda nos ministros são os presidentes de partidos. Quem manda nos ministros é o Arthur Lira e o Pacheco, que é quem os indica. Então, o governo é refém. Eu queria lhe perguntar, porque ainda foi apresentado, da sua área de atuação, foi apresentada recentemente a PEC da segurança. Ao que parece, o PT está buscando algum protagonismo, mas a direita não vai abrir mão. Sai alguma coisa disso aí? Olha, não passa. Resumidamente, que a gente está quase nos finalmente. Não passa porque a gente viu o que é que Maduro fez. Maduro criou uma milícia com agentes, exatamente. E aí, pega esse exemplo, tá certo? E quer aplicar no Brasil. Não passa. Não passa. Olha, a direita não vota, o centro-direita não vota, o centro não vota, e se brincar, o próprio centro-esquerda não vota. Que muitos deputados do PT já deixaram de acompanhar, inclusive, votação colocada lá. O PSOL tem sido o partido mais fiel. Nem todos os deputados do PT têm votado nessas doidices. Perfeito. Deixa eu terminar aqui de uma maneira menos indigesta, a gente falando de tanta confusão. Não, mas para mim é tudo... Plano que deu certo foi o plano de Ariano Suassuna. Não sei se você lembra, ele em um certo momento ligou para todos os paraibanos que moravam aqui no Recife. Se a gente precisa se encontrar, precisa conversar para tomar algumas decisões. Mas qual é o objetivo desse plano? Olha, nós precisamos, né, nos reunir, nos fortalecer, porque os recifenses estão querendo tomar o Recife de nós. E você há de convir, depois de passar todos esses anos, o Recife é dos paraibanos. Né? Paraibano para tudo que é lado. Você é paraibano? Eu não, a minha família é de... a minha família vem... Já ele dá o ter cidadão. Não, a minha família vem lá de uma cidade chamada Engado Bacamarte, mas eu não tenho, assim... Bacamarte. Nem sou violento para usar Bacamarte. Depois pesquise isso, só para ficar aqui... Disse que um amigo meu foi agora em Portugal, ele é colecionador de Fusca. Aí o cara, ele perguntou ao motorista, tem Fusca? Quase que o motorista entra em pânico, porque estava ele mais 3 pessoas no carro. O cara disse, Fusca? Não, aqui não tem Fusca, não sei o que. Aí ele disse, não, o que Fusca, que significa? Fusca disse lá que Fusca lá é arma, é pistola. Aí ele disse, não, rapaz, Fusca no Brasil é o carro. Aí mostrou o carro dele com o nomezinho Fusca, sabe? Você falou agora, como é? Engado Bacamarte. Sabe? Então... Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Nada. Suas considerações finais. Nada, a gente termina aqui da forma como foi, né? Já que você falou de Ariano, uma vez ele fez uma palestra lá no Tribunal de Justiça, e eu estava lá, e ele disse que acham que as pessoas são loucas, né? E que ele, num dia no sanatório, disse que não tem ninguém, nem mesmo no sanatório, tem gente tão louca que seja boba. Porque tem essa história do cara que se explodiu, essa história do golpe, essa história dos 4 agora militares. Pô, cara, tudo força especial, uma das melhores referências do Exército, entrar numa coisa dessa. Tal do que de preto. Então, essa é coisa de história de para que doido, né? Para que alguém que seja bobo vai acreditar. E a Ariane disse que nem mesmo no sanatório é assim. Ele disse que um dia tinha uma obra no sanatório, né? E as pessoas ficam arrumando atividade para o cara se ocupar, né? E disse que então era para transferir 1 milheiro de tijolo de um lado para o outro. Sabe dessa, não? Sabe, não? Acho Vamos ver se o cara... Aí disse que deram um bocado de carro de mão lá e tinha um doido que só andava com carro de mão de cabeça para baixo. Porque a boca do carro de mão é assim, né? O dele, ele botava de cabeça para baixo. Aí o cara disse, olha, tá errado. Eu tô errado? Tô não. Eu tô certo, porque se eu botar o contrário, eles vão encher aqui, vai ficar muito pesado. Então... Vai arrumar serviço. Vai arrumar serviço. Então... Estão querendo arrumar serviço para ocupar a cabeça das pessoas, mas essas são a realidade, pelo menos do meu ponto de vista. Muito obrigado. Perfeito. E sempre à disposição. Abraço. Espero ter atendido aí os nossos telespectadores, né? Assim agora? Foi massa. Internautas, né? Foi massa. Um abraço. Chega batendo? Opa! Eita. Valeu, Romildo.